Estamos trabalhando essa semana a sessão Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Estamos trabalhando esse título, essa lição. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? É esta sessão, é este o título que nós estamos trabalhando essa semana. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Então está bom, vamos lá. Versículo 6. João 15, verso 6. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós. Versículo 6, um pouquinho para trás. Se alguém não permanecer em mim, se alguém não permanecer. 7, se permanecerdes. 10, se guardardes os meus mandamentos, se guardardes. 16, ou melhor, 18, se o mundo vos odeia, se o mundo vos odeia. 19, se vós fosseis do mundo, se vós fosseis do mundo. 22, se eu não viera, se eu não tivesse falado com vocês. 24, se eu não tivesse feito entre vós tais obras, se eu não tivesse feito tais obras. Amém, irmãos? O que há de incomum aqui nessas minhas declarações, nessas minhas leituras aqui? O condicional, certo? O condicional. Presta atenção. Dois condicionais aqui. Um condicional para nós, eu e você. Se vós permanecerdes. Se vós não permanecerdes. Se vocês guardarem, se nós guardarmos os mandamentos. Se o mundo vos odeia, nos odeia. Se vós fosseis do mundo. Condicional para mim e para você. Condicional para mim e para você. Beleza? Isso está claro? Outro condicional aqui. 22. Se eu não viera, se eu não lhes houvesse falado, condicional de Deus. Ele veio? Ele veio. Ele falou? Ele falou. O condicional dele foi praticado. 24. Se eu não tivesse feito tais obras, se eu não tivesse feito tais obras, ele fez? Ele fez. 22. Se eu não viesse, não tivesse falado, se eu não viesse, não tivesse falado, ele veio? Veio. Ele falou? Ele falou. 24 de novo. Se eu não tivesse feito tais obras, ele veio? Ele veio. Ele fez? Ele fez. Condicional, para ele está resolvido. E o condicional para nós? E o condicional? O que é um condicional? Você me perguntaria aí. O que é um condicional? Tem condicional subjuntivo, é quando vocês fizerem, quando vocês falarem, quando vocês agirem, quando vocês aprenderem, quando vocês guardarem, é o condicional subjuntivo futuro. E o condicional presente. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras, verso 7, permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Eu preguei isso aqui há uns 10, 15 anos atrás, para muita gente. Poucos entenderam. 10, 15 anos depois, eis-me aqui de novo, tentando mais uma vez. O condicional de Deus está resolvido. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele já agiu, Ele já falou, Ele já derramou. E o nosso condicional? O nosso condicional é: se você permanecer em mim, diz o Senhor, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós,
Pedireis. Pedireis aqui é condicional? Não, senhora, não, senhor. Pedireis não é condicional. Condicional aqui é se vós permanecerdes em mim. Se as minhas palavras permanecerem em vós, isso é condicional. Depois não é mais condicional. Depois é resultado. Depois é resultado. Mas por que ninguém entende isso? Pastor, parece que o senhor está falando sobre pedir coisas para Deus. Estou mesmo. Eu estou mesmo. É que tem gente, meu irmão, que confunde necessidade com desejo. É diferente necessidade de desejo. Necessidade é diferente de desejo, e desejo é diferente de necessidade. Está entendendo? Muitas vezes eu e você somos guiados apenas pelos desejos. Desejo isso, desejo aquilo. E quando você lê isso aqui, olha, muitos que leram isso aqui comigo agora aí, muitos que leram isso aqui comigo, pedireis o que quiserdes. O que você pensa? Macarrão, arroz, pizza, carro, casa. Está vendo só? Está vendo só? Isso é de menos, isso é de mínimo. Pode ser isso também? Pode ser banana, peru, laranja, frango, pode ser o que você quiser, mas não é essa a prioridade. A questão é se a palavra dele permanece em você, se a prioridade dele permanece em você. Mas nós já pensamos em banana, laranja, maçã e pera. É essa a questão. Nós temos desejos, nós confundimos desejos com necessidade. Necessidade é aquilo que é necessário. Você lembra o que foi que Jesus disse para Marta? Ele disse: Marta, Marta, sua tola. Marta, Marta, você se cansa, se fadiga, você corre o dia inteiro, e só uma coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor coisa, a melhor parte. Nós continuamos assim. Nós continuamos seguindo Moisés. Nós continuamos seguindo Abraão. A gente continua seguindo Josué. E deixamos o Messias, deixamos o Siloé, deixamos o enviado, o Cristo, de lado. Nós ainda pensamos que Cristo ser a verdade é uma filosofia. Meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer mais? A gente acha que quando Cristo, eu sou o caminho, pensa que é uma filosofia. Aí eu sou a verdade, é uma psicologia. Aí eu sou a vida, é uma biologia. Não é isso. O caminho é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. Não é um compêndio filosófico. Não, senhora, não, senhor. A vida é uma pessoa, querido. Eu tenho necessidade dessa pessoa. E quando essa pessoa mora em mim, eu posso pedir até um pardal se eu quiser. Você quer um pardal? Resolva antes se ele permanece em você, se você permanece nele. Resolva isso. Ele disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É difícil entender isso. Ele falou para você e para mim através do Isaías. Ele falou: se quiserdes. E se vocês me ouvirem, o que quer ouvir? O que quer ouvir? O que quer ouvir? O que quer ouvir? É ter a palavra dele, a vontade dele, o querer dele dentro de si. A questão é que nós temos desejos. Com essa psicologia terrível aí fora, com esse psicologismo terrível no meio das pregações, as pessoas estão confundindo. Estão dando ouvido a vozes que não valem nada. Vozes que não sabem nada. Chegam a dizer cada asneira que tine os ouvidos. A questão é que nós seguimos os teólogos. A gente segue os teólogos. É só aparecer um cara que fala alguma coisa coerente. Isso parece que encaixa com isso. Isso parece que encaixa com aquilo. E vamos seguindo os teólogos. A Alemanha do Hitler era completamente teológica. A Alemanha do Hitler, meu irmão, o Lutero já tinha trazido a reforma. Com reforma e tudo, eles fizeram o que fizeram com os judeus. Pois é. A Polônia já tinha recebido a reforma. Pois é. A Inglaterra e a França já tinha recebido a reforma. E aconteceu o que aconteceu, se uniram. Está percebendo? A questão que a gente mistura necessidade com desejos. Pastor, o senhor não tem desejo? Tenho, e bastante. E é bom ter? Muitos desejos são muito bons, mas muitos
levado ao extremo, vai me causar males. É que a gente gosta de seguir mestres cegos. Como falamos aqui há 2 semanas atrás, está cheio de mestres cegos por aí, enrolam a língua, entendeu? Parece aquelas músicas dos baianos, dos novos baianos, é só enrolar a língua, parece que o cara é filósofo. Só em eu não entender a pregação, parece que o cara é muito inteligente. Parece que é muito inteligente. Pois é. Você não está confundindo desejo com necessidade? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Resolva isso, resolva essa questão. Não liga para essas coisas de não posso isso, não posso pedir. Você pode pedir o que você quiser. É o Cristo que está dizendo, é o Senhor que está falando. O que você quiser, só resolva o dilema anterior. Só resolva o dilema de quem permanece em você, de quem vive em você, de quem reina em você. Resolva isso. Essa é a questão a ser resolvida. E peça. Verso seguinte. E se segure aí. Se segura, é porque eu não estou nem aí não, viu? Se segura aí. Verso 8. Nisto é glorificado meu Pai. Verso 8. Nisto é glorificado meu Pai. No quê? Pedir. Porque pelo menos a princípio, o pedir revela a submissão. Pelo menos a princípio. Quando eu peço, significa que eu me prostro, me submeto. Então, muitos de nós achamos que glorificar a Deus é dar glória a Deus, é falar aleluias. Ah, meu Deus do céu. O profeta Miqueias, eu acho, se não me falha a memória, acho que o Miqueias chegou a dizer assim lá para o Israel: os vossos louvores são como uivos, uivos diante de mim. Uivos, não passam de uivos, de um lobo, de uma loba no cio, não passa de uivos. Muitas vezes os nossos glórias não passa de uivos de quem está no cio. Ele fala assim: nisto é glorificado meu Pai. Nisto o quê? 3 pontos aqui. Nisto o quê? Eu permanecer nele, ele permanecer em mim, e eu pedir. Porque se isso aqui me domina, a petição é correta. Perceber? Então peça. Quer glorificar a Deus? Peça. O Tiago falou assim: vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque vocês pedem mal. E por que é que vocês pedem mal? Porque vocês pedem segundo os vossos desejos. Tiago capítulo 4. Segundo as vossas cobiças. Desejo. Pedir não é errado, querido. Eu estou falando há mais de um mês sobre pedir. E ainda alguns ainda me mandam uma mensagem ou outra, falando assim: mas o que você está querendo dizer com isso? Não estou entendendo. Pedir é pedir. Pedir é pedir, se submeta e peça. Nisto é glorificado. Por isso Jesus disse tantas vezes: pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, buscais e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Ele disse isso. Será que ele te enganou, meu irmão? Mas é que nós só sabemos ser religiosos. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis o quê? Aí deve aparecer algum pensador aí. Deve aparecer algum pensador agora aí nas redes sociais. Não, pastor, Deus é glorificado em que a gente dá fruto. O que é fruto? O que é fruto? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Muito fruto. O que é fruto? Só para começar, tá bom? Olha só. Só para começar. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore.
Verso seguinte: raça de víbora, como podeis falar coisas boas sendo maus? O que é fruto? Falar, dizer, declarar. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Estou lendo Mateus 12. Para aqueles pensadores, raciocinadores que tem aí, que às vezes não entende nada e fica arrumando, não, o fruto aqui é o fruto do Espírito. Leia melhor. Leia melhor. Deixa Cristo te ser a base de revelação. Cristo é a nossa base de revelação. Pelo fruto se conhece a árvore. Verso 34 do capítulo 12. Raça de víboras, como é que vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Fruto é aquilo que está na sua boca. É aquilo que está aqui dentro do seu coração. Então comece a falar, para começar a transformar aqui dentro. Comece a falar. E aí eu começo hoje esse pontapé, e nós vamos a semana inteira aqui nisso aqui de novo, até que todos entendam. Até que todos entendam. Ele vai ficar um tempão agora no capítulo só falando de falar, de falar e de falar. A rainha de Sabá veio de longe para ouvir as palavras de Jesus. O fruto de Jesus era a palavra. Na boca de Salomão, é lógico. Nisto é glorificado meu Pai. Nisto o quê? Em que deis muito fruto. Fale, declare o que Deus declara. Fale o que Deus fala, porque Deus é um Deus que fala, senhoras e senhores. O fruto de Deus se manifesta com Ele falando. Ele disse, haja luz, pá, frutificou. Ele disse, haja lua, pá, frutificou. Ele falou, haja o firmamento, pá, frutificou. Ele disse, haja porção seca, pá, apareceu a porção seca. Ele disse, haja rios, pá, apareceram os rios. Assim que se frutifica falando. Por isso que os falsos mestres falam, porque é falando que eles vão frutificar. Por isso que o anticristo vai falar. Quando Cristo falou do final dos dias, Ele não mandou você ficar olhando o sinal do tempo. Ele mandou você olhar para quem fala, para quem ensina coisas bobas. Ele não mandou você ficar assim, fica contando. Porque o salmista, sabe o que ele nos fala? Não sejais como os gentios, os ímpios, que ficam olhando o sinal no céu. Olha o cometa, olha um astro, olha uma estrela. Assim são os gentios, nós não. Nós olhamos para as palavras do Senhor. Se as minhas palavras permanecerem em vós, e se vós permanecerem em mim, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então fale, peça, declare, fale, ore. Porque o nosso Deus é um Deus que frutifica falando. Ele perguntou, Ezequiel, podem reviver esses ossos? Podem reviver esses ossos? O profeta ficou na dele, né? O profeta ficou, eu ficaria também. Vamos falar a verdade, meu irmão, um cemitério. Irmão, um cemitério ali, ao céu aberto. Pode esses? Filho do homem, profetiza. Filho do homem, profetiza. Eu estou aguardando ainda. Eu achava que eu tinha aqui alguns profetas, mas eu estou aguardando aí uns PH da vida, uns Marcos Benício, uns Gabriel da vida aí, sabe? Estou aguardando aí uns Isaac, é isso, né? Um Isaac profetizar. Quem sabe eu ainda com 80, 90 anos vejo, porque profetizar não é aquele que fica em êxtase. Não é aquele que fica em êxtase. Profetiza, filho do homem, fala a esses ossos. Eu te confesso, eu teria dificuldade de falar com os ossos. Ainda bem que no caso do Ezequiel, né, Deus pegou ele pelo cabelo, levantou assim, levantou até o céu. Só tinha que ser Deus, né? O cara voar assim sem asas, só tem que ser Deus mesmo, né? Quem sabe profetizasse. Mas filho do homem, profetiza, fale. Analise a sua vida, vê quantas bobagens você fala, vê quantos pessimismo você diz. E eu não sou a favor do positivismo não, longe de mim isso. Mas fale o que Deus fala, se encha da vontade da palavra de Deus e fale, e declare, e profetize, solte a palavra, solte, haja luz, haja cura, haja libertação, haja prosperidade, haja bênçãos, haja vitória. Profetize, meu amado, profetize, nisto é glorificado meu Pai.
Pai. É assim que o Pai é glorificado, porque sempre que você falar e acontecer, Deus vai ser honrado, Deus vai ser glorificado. Mas os pensadores de plantão pensam que fruto aqui, aí vai lá alegria, longanimidade, é também, mas não é a base é aquilo que você fala, porque a partir do que você fala, a alegria vem, a longanimidade vem, e todas as demais coisas vêm. Pegaram nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, que peçais, então peçam, pedireis o que quiserdes, e não deixa ninguém te enganar, dizendo que algumas coisas você pode pedir, e outras não. Peça o que você quiser, desde um pardal, até sei lá, um super carro, peça, porque é assim que o Pai é glorificado, quando você fala, quando você pede, amém?